Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Our Journey. Se você é novo por aqui, meu nome é Sofia e hoje estou acompanhado dos meus dois colegas bolsistas do Erasmus Mundus. Eu pensei que melhor do que eu dar minha experiência para vocês, seria muito bacana trazer outras duas experiências que podem estar ajudando você que quer se inscrever para uma bolsa do Erasmus Mundus. E vamos começar então com uma apresentação, nome, idade, de onde que é, onde se formou, que curso faz. Quem quer começar? Clara. Posso começar. Me chamo Clara, eu sou paraibana, sou brasileira também, tenho 23 anos, me formei em Psicologia pela Universidade Estadual da Paraíba em 2023, logo antes de começar o mestrado. Eu curso também a mesma coisa que Sofia, mestrado em Psicologia Organizacional do Trabalho e dos Recursos Humanos. Eu sou Luiz Felipe, sou de Recife. Também me graduei em Psicologia pela Faculdade Fracinete do Recife. Tenho 24 anos e também sou estudante aqui do mestrado do OP, junto com as duas amigas e colegas. Eu sou a Sofia, tenho 24 anos, sou de Curitiba, Paraná e sou psicóloga formada pela PUC-PR. E como eles já falaram, todos nós fazemos o OP, somos bolsistas do Erasmus Mundus. Agora vamos falar um pouquinho da motivação de vocês, do porquê que vocês se aplicaram para esse mestrado, por que quiseram vir para a Europa. Eu sempre tive muita vontade de estudar fora, né? Eu tive sempre esse desejo. E depois de fazer intercâmbio aqui na Espanha em 2022, que eu passei 6 meses estudando na Universidade de Granada aqui na Espanha, eu gostei muito da Espanha, do país, e eu queria ter essa experiência de voltar a estudar na Europa. Então, a partir disso eu decidi que eu queria buscar um mestrado na área da psicologia organizacional aqui na Europa, principalmente, né? E é isso. Bom, comigo, eu tenho uma situação um pouco parecida com a de Clara, porque eu já estudei fora com bolsa, mas no nível médio do ensino médio ali na escola. Eu fui financiado pelo governo do meu estado, Pernambuco, no caso, para estudar por 6 meses no intercâmbio no Canadá, e desde então eu fui nutrindo essa vontade para voltar a estudar fora. Então, tentei receber alguma bolsa assim, né, para fazer uma graduação fora, não consegui a bolsa, então eu decidi fazer minha graduação em Recife, onde eu fiz, e tentar de novo durante esse percurso da graduação. E aí eu passei basicamente ali o período da graduação, em 5 anos, pesquisando por bolsas ou pesquisando por outras oportunidades em que eu pudesse voltar a estudar fora, né? E como eu tinha conhecido um pouquinho ali da América do Norte, fiquei com muita vontade de conhecer um pouco da Europa, que eu nunca tinha visitado, nunca tinha estado aqui. Então aí, quando chegou no final assim, da graduação, eu tinha algumas opções de candidaturas e submeti para algumas bolsas e, bom, o OP funcionou. Ótimo, e vamos falar sobre isso então. Quais bolsas vocês se aplicaram? Eu me inscrevi em 3 bolsas, né? 2 do Erasmus, que foi o OP, e uma que se chama Global Minds, que também é da área da psicologia, mas é da área da psicologia social e cultural. E também me inscrevi para uma bolsa que se chama Padua International Excellence Program, se eu não me engano, que é uma bolsa da Universidade de Pádua, na Itália. E aí, para Pádua, eu passei sem bolsas, e para o Global Minds eu fiquei na lista de espera. E o OP, que era a minha primeira opção desde sempre, foi a bolsa que eu mais me dediquei para fazer uma boa candidatura, foi a que eu realmente consegui a bolsa. Bom, no meu caso, do Erasmus Mundus, eu tentei 3 bolsas. Aliás, eu tentei 3 mestrados da mesma bolsa que é o Erasmus Mundus. Eu tentei o OP, obviamente. Tentei também para o EMCL, que é um Erasmus em Linguística Clínica, porque eu sou uma pessoa que eu nunca tive um foco na minha vida, assim, um foco acadêmico. Nunca soube exatamente, especificamente o que eu gostaria de fazer. Então, eu fui fazendo candidaturas para áreas que eu tenho interesse. Então, eu tentei na área da linguística e tentei também mais um do Erasmus Mundus, que foi Estudos Urbanos. E aí perguntam por que Estudos Urbanos? Porque esse Urban Studies é um mestrado interdisciplinar que recebe pessoas da antropologia, da arquitetura, da engenharia, da psicologia, da sociologia. E aí eu tinha participado na graduação de um trabalho sobre desigualdade social e tal, e subjetividades, e disse, bom, é uma área que eu tenho interesse, estudos urbanos. O mestrado também tinha uma proposta de
buscar entender como as subjetividades se comportam assim nos grandes centros urbanos. Eu disse, bom, vou tentar. Nesse eu passei, mas sem bolsa. No de linguística eu não passei e o OP eu passei com a bolsa. Isso é legal falar, que uma das pontos principais do Erasmus Mundus ter uma bolsa de estudos excelentes é a quantidade de cursos que ele tem no catálogo, de diversas áreas. Então, igual o Felipe, que não sabia exatamente para qual área seguir, ele teve a opção de se aplicar até 3 bolsas em áreas totalmente distintas. E até interessante se você é de uma área assim muito diferente, que talvez no Erasmus não tenha um curso diretamente para a sua área, mas você pode procurar em outras diversas áreas que podem ter ali relevância de acordo com os seus estudos. Tem alguns programas do Erasmus que o requisito é especificamente a graduação, por exemplo, o OP. É requisito que você seja um psicólogo, mas tem diversos outros programas que não há esse requisito de curso da graduação. A maioria dos mestrados, não sei se é a maioria, mas muitos mestrados do catálogo são interdisciplinares, então não é exigência que você continue fazendo o seu mestrado na área em que você fez o seu bacharelado, a sua licenciatura. Então é legal porque se você tem interesse em áreas afins, você pode tentar também. E aumenta a sua chance de conseguir uma bolsa de estudos. E como que foi a preparação da aplicação das bolsas para vocês? Quanto tempo vocês começaram a se aplicar? Como que foi a coleta de documentos, fazer os documentos, carta de motivação, tudo isso? Então, pra mim, eu acho que foi uma experiência diferente da de Felipe e Sofia, porque eu ainda estava terminando a graduação, então assim, eu não tive muito tempo para pensar, para me preparar, para de fato assim entender qual bolsa eu ia aplicar, mas assim, já vinha de pesquisas prévias, estudos prévios que eu tinha, então desde o início da graduação eu já pensava em estudar fora, então todas as minhas experiências da graduação eu já fiz meio que voltado para isso, para pensar no mestrado, então assim, não foi algo 100% do nada. Também já tinha em mente algumas bolsas que eu ia me inscrever, por exemplo, a de Pádua, só que o OP, ele surgiu de uma maneira assim, muito diferente. Eu tava assim, num dia muito angustiada, sem saber o que eu ia fazer na minha vida, pensando, meu Deus, eu preciso de um mestrado, o que eu vou fazer? E aí eu lembrei, né, que tinha essas bolsas do mestrado do Erasmus, que eu já sabia que existiam e que eram muito boas. E aí eu pensei, por que não, né? Vou dar uma olhada no site. Quando eu entrei no site, que eu vi o OP, pra mim parece que era ali o fit perfeito, porque eu não tinha ainda realizado minha prova do TOEFL, por exemplo. Estava marcada para o dia que acabava a inscrição do OP, e aí não ia dar tempo. Mas o OP, ele não precisa do TOEFL, porque a gente faz a avaliação do inglês por fora, por outra empresa. Não precisava traduzir os documentos, que era algo também que levaria um tempo para fazer. Então, assim, eu descobri o OP faltando 2 semanas para deadline final, né, pro prazo final. E acabei conseguindo ali correr e escrever carta de motivação, fazer currículo. Eu já tinha também um pouco em mente o que eu iria colocar na carta de motivação. Tive pessoas ali que me ajudaram, fui muito atrás de pessoas no LinkedIn, no Facebook, que tinham feito o programa, que tinham conseguido a bolsa, para pegar dicas, para pegar, né, recomendações. Então isso tudo me ajudou muito para fazer minha candidatura. E aí deu certo. Muito bem. Isso que a Clara falou de não precisar traduzir os documentos é algo específico do OP. Pode ser que hajam outros programas que é assim, mas no OP, como a gente tem a Universidade de Coimbra como uma das instituições parceiras, documentos em português não eram necessários ter tradução juramentada, por exemplo, em inglês, espanhol, qual língua que seja. Então isso foi uma mão na roda pra gente, em que a candidatura não foi preciso traduzir os documentos. Bom, o meu caso foi um pouco diferente da Clara, porque eu conheci a proposta do Erasmus Mundus e todo aquele catálogo de mestrados cerca de 2 anos antes de eu terminar a graduação, então eu tive muito tempo assim para olhar aquele catálogo minuciosamente, para ler aquele resumo de cada mestrado assim que eu tinha interesse, de pensar, de reconsiderar. Então eu fiz uma lista assim, sei lá, com 7 mestrados que eu tinha interesse, para depois diminuir para 3. E aí fiquei em dúvida qual eu colocava, se eu tentaria o Global Minds também, mas alguns outros que eu tive algum interesse, mas aí eu reduzi para esses 3 que eu citei. Fiz as cartas durante meses, assim, muito calmamente, fazia um pouco, um dia, depois relia tudo, o que eu não gostava muito na carta alterava, mandei a carta para outras pessoas darem opinião, então
foi um processo muito espaçado assim para mim, porque eu pude cada dia trabalhar um pouquinho, né? Nem que fosse sentar um pouco aquele dia e só reler a carta, ou pesquisar modelos de carta, ou enfim. Então eu tive tempo assim para me programar, para pensar o que eu gostaria de fazer, pensar no passo a passo. Muito bom, isso é bom para vocês também, para mostrar que não tem uma fórmula secreta de precisar de muito tempo de preparação. A Clara conseguiu uma bolsa de estudos em 2 semanas de preparação, de coleta de documentos, de escrita de carta, e o Felipe e eu também fomos mais estratégicos, porque a gente teve muito tempo para se preparar. Então, para você que falta um mês para a candidatura, não deixe que isso seja impeditivo e corra atrás, faça os documentos da melhor forma possível. Para conseguir a bolsa do Erasmus Mundus, você acha que teve algum diferencial no seu currículo que foi importante para conseguir a bolsa? Acho que sim. Primeiro, eu acho que, no geral, uma coisa que é muito valorizada em todos os programas é que você tenha experiências que sejam na área de estudo do mestrado, né? Então, no nosso caso, da psicologia organizacional, eu tive tantas experiências que foram de pesquisa, né, de PIBIC na área da psicologia do trabalho e organizacional, e também tive experiências de trabalho voluntário. Então, assim, por exemplo, minha cidade é uma cidade que é muito escassa de estágios de trabalho na área. Então, assim, pra mim foi muito difícil, né, diferente de Sofia e Felipe, de conseguir um estágio, porque realmente não tinha opção. E o que eu fiz? O que eu fui atrás? Eu fui atrás de empresa júnior, então eu passei mais de 2 anos na empresa júnior da minha universidade, que era na área da psicologia organizacional. Eu fui atrás também de trabalhar em uma organização que é a Brasa, que é uma organização que aceita estudantes que estudaram fora. No meu caso, eu fiz intercâmbio. E ali, durante o período que eu estava no intercâmbio, eu trabalhei em casa, também na área de gente e gestão. E isso tudo me ajudou a ter a experiência, digamos assim, um pouco profissional da área. Também a experiência internacional, que eu acho que também é muito bem visto no Erasmus, já que é um programa muito intercultural, com diversas pessoas de diversas culturas, né? Então eu fiz intercâmbio, trabalhei nessa organização, que era uma organização intercultural de estudantes de diversos países, então isso tudo ajudou. Eu estou de acordo com Clara. Eu acho que uma experiência fora do Brasil, uma experiência internacional, acadêmica, de intercâmbio, que seja, eu acho que isso abrilhanta muito seu currículo, mas eu diria para você não se desesperar se você não tivesse experiência internacional, porque eu acho que existem outras formas de construir um currículo muito bom. O meu caso, eu consegui fazer um estágio, mas eu não consegui fazer um PIBIC. Eu terminei minha graduação sem fazer uma iniciação científica. Mas, como eu comecei com muita antecedência a preparação para tentar uma bolsa fora depois da graduação, eu busquei escrever artigos sobre os temas que eu tinha interesse. Por exemplo, eu tentei o mestrado de estudos urbanos, escrevi um artigo sobre desigualdade social com um professor que me orientou. Então, eu diria que se você não tem essa experiência assim, internacional, tente mesmo assim, né? Você pode construir outras formas de criar um currículo forte, criar uma candidatura forte. E até se sua universidade ou se seu estado não tiver uma oportunidade de bolsa internacional, você pode procurar outras experiências internacionais, como cursos online em universidades estrangeiras. Isso pode ser bem visto. Você pode procurar escrever artigos em outros idiomas. Então, tudo isso pode contribuir muito para a sua candidatura. Eu acho que construir um currículo forte durante a graduação é muito importante. Às vezes a gente entra na graduação, pensa, são 5 anos, é muito tempo, eu não preciso me dedicar tanto em algumas coisas porque eu vou ter muito tempo. Acho que esse foi meu erro para não fazer o PIBIC. Eu entrei na faculdade e pensei, vou ter muito tempo para fazer iniciação científica, e veio a pandemia. Não tinha mais iniciação científica naquele período. Então eu acho que se você tem algum interesse em uma área, você pode buscar assim, escrever artigos, por exemplo, se junta com um professor que você tem afinidade assim, teórica, né? Tem afinidade com aquela área. Tenta escrever um artigo, escrever um trabalho assim, porque isso fortalece muito o teu currículo. Eu recebi aprovação no mestrado de estudos urbanos, provavelmente porque eu tinha feito alguma coisa que tinha a ver com aquele programa, e a do OP também. Eu não fui aprovado no de linguística porque eu não tinha feito nada linguística. Linguística era só uma área de interesse, mas eu não tinha nada no meu currículo que referia a linguística. Então, eu acho que você construir durante a graduação, você preparar esse percurso, eu acho que é um fator positivo.
Sim, e disso que o Felipe disse também mostra a importância de saber exatamente do que o mestrado se trata e quais tipos de alunos eles estão buscando. Então, para você conseguir estruturar o seu currículo com base no que eles estão procurando. Feito o currículo, chegou a hora da entrevista. Vocês têm alguma dica para a entrevista? Sim, acho que o principal é você procurar pessoas, né, que já passaram por aquela etapa de entrevista. Entrei no LinkedIn, botei na barra de pesquisa o nome do mestrado que eu estava me aplicando e ali eu encontrei pessoas que tinham feito aquele mestrado e que tinham passado por essa etapa de entrevistas. A partir disso, eu encontrei pessoas que puderam me passar, por exemplo, os conteúdos que iam cair na entrevista, o que é que seria perguntado. Então, a partir disso, eu pude estudar. Estudar um pouco antes foi muito importante, né? Então, porque no nosso caso, a entrevista, ela também era uma entrevista teórica. E também pratiquei, né? Eu e Felipe, a gente se conheceu no grupo do Facebook do nosso mestrado. E a gente se conheceu ali nessa fase antes da entrevista. E nós marcamos uma ligação para estudar juntos. Eu acho que isso ajudou muito no momento da nossa entrevista, porque a gente já tinha tido essa experiência de treinar a entrevista. Eu acho que também outra coisa muito importante na motivação, nessas perguntas que são mais sobre o seu perfil, você mostrar para eles de uma forma clara por que você tem um fit com aquela vaga, por que você é o candidato que eles estão procurando, né? Então, assim, trazer as experiências que são relevantes em relação a isso, mostrar, né, de fato, como é que você se encaixa ali naquele mestrado. Isso de se preparar para a entrevista conversando com ex-alunos é super importante, porque as perguntas da entrevista, no meu caso, se eu não soubesse o que ia cair na entrevista, eu acho que eu ia chorar, porque eu não fazia ideia. Então, conversando com ex-alunos, eu tive acesso, nós tivemos acesso aos conteúdos que iriam cair na entrevista e a gente pôde estudar e nos preparar. Isso é essencial, super importante. Eu acho que uma coisa muito importante é pedir ajuda e oferecer ajuda também. Eu acho que são coisas que vão ser essenciais para você chegar onde você quer, independente do que seja. É muito importante ter esse auxílio de outras pessoas. Sobre isso de pedir ajuda, acho que é importante falar onde você pode buscar ajuda. Sim. Eu acho que uma coisa que eu fiz, que eu julgo importante, foi enviar para uma ou outra pessoa a minha carta de motivação, para que as pessoas pudessem dar um feedback. Então, por exemplo, na graduação, se você tem um professor ou uma professora que tem experiência internacional, assim, por exemplo, manda essa carta, tua carta de motivação para esse professor, para ela ler, avaliar ali. Sobretudo se for uma carta em inglês, manda para alguém que tem um bom domínio da língua para fazer aquela revisão. Uma outra coisa que eu falaria sobre a entrevista especificamente, para que você não tenha vergonha, assim, de expor os seus pontos fortes. Então, por exemplo, se você escrever um artigo sobre a sua área de interesse, fala dessa tua experiência, né, o que tu fez. Eu sei que às vezes a gente fica com vergonha e tenta ser modesto, mas aquela é o momento para tu se destacar, para tu destacar o que é importante do teu currículo. Então, se tu fez um estágio, se tu escreveu um artigo, se fez PIBIC, fala sobre isso e fala como aquelas experiências foram importantes para tu entender onde tu quer chegar e por que o mestrado é o caminho para tu chegar onde tu quer chegar. Então, se tu consegue amarrar passado, presente e onde tu quer chegar, eu acho que isso é um bom caminho. Acho que isso é super importante, colocar o mestrado como facilitador para onde você quer chegar, mostrar que o mestrado que está se aplicando realmente é importante para a tua jornada aí de vida, da tua jornada profissional. E mesmo que você não saiba ainda o que você quer fazer, mas inventa, pense em algo que você tem que ter um caminho certo, claro, trilhado na sua cabeça, mesmo que você não vá seguir isso futuramente. É importante que você passe essa segurança para eles e que mostre como é que o mestrado vai ajudar você a chegar nesse lugar. E eu acho que para além da entrevista, eu acho que a carta de motivação, novamente, é um espaço teu ali, um espaço muito importante que tu vai conseguir construir um argumento. É importante que tu não fale só de um jeito assim corretamente, gramaticalmente correto, mas que tu consiga argumentar em primeira pessoa assim, onde é que eu quero estar daqui a um tempo, porque eu quero fazer parte desse programa. Então, argumenta com base na tua história e com base
nos teus anseios, assim, acadêmicos, profissionais. Saber contar a sua história e dar a devida importância para tuas experiências, eu acho que isso é fundamental. Mostra uma firmeza pro mestrado de você como aluno. E para finalizar o vídeo, então, uma última dica que vocês gostariam de ter recebido quando estavam se aplicando sobre a aplicação ou sobre o mestrado, o que vocês acham que é importante compartilhar? Eu acho que o mais importante, uma das coisas mais importantes no processo de aplicação é ter muita atenção aos detalhes na hora que você for construir seus documentos, enviar os seus documentos, porque a maioria das pessoas são eliminadas logo de cara por ter errado um documento, por ter enviado uma coisa errada, algo que não foi pedido, enfim. Então, assim, tenha muita atenção ao que é pedido e ao que você tem que fazer, se tem que enviar pelo site X e não pelo site Y, se o professor tem que enviar a carta por e-mail ou se é você que envia a carta do professor. Tudo isso vai fazer com que você tenha mais chances de sucesso na sua aplicação. Eu diria que, continuando a minha resposta anterior, eu falei sobre argumentar bem, eu falaria novamente sobre argumentar, mas sem mentir. Por exemplo, não diga que você tem uma competência que você não tem. Por exemplo, não vai dizer que você fala a língua que você não fala para aumentar as suas chances. Então, seja honesto, você pode ali conseguir arrumar as suas ideias no texto ou na entrevista de um jeito que fique esteticamente bonito e que faça sentido, assim, nessa perspectiva de futuro. Mas não minta, se você não sabe falar uma língua, não diga que você sabe, né? Você pode falar que gostaria de melhorar suas competências, inclusive em outros idiomas, mas não minta. E acho que eu vou dar uma dica também, que é não deixe de se aplicar, não deixe de seguir seus sonhos por uma insegurança, de achar que teu currículo não é tão bom, que você não tem a motivação certa, que você não tem a graduação certa. No nosso caso, por exemplo, me falaram que era só aceito um brasileiro como bolsista do Erasmus Mundus. Cá estamos nós 3 brasileiros bolsistas. Isso poderia ser um impeditivo para você de ver a concorrência. Outra questão também é currículo. Ah, não tenho experiência profissional de carteira de trabalho. A Clara não teve isso, mas ela conseguiu fazer uma trajetória profissional de experiência e tá aqui com a gente, conseguiu a bolsa. Eu não tinha experiência nenhuma em pesquisa científica. Eu fiz um projeto de pesquisa só para me aplicar para esse mestrado, para ter uma pitada de pesquisa científica no meu currículo, na minha carta de motivação. Então não deixe de se aplicar por insegurança. Confia no teu potencial, confia na tua história, nas tuas experiências e corra atrás dos teus sonhos. E acho que assim, cada história é única, cada experiência é única, então eles não estão procurando os candidatos que vão ser iguais um ao outro. Eles estão procurando pessoas que vão acrescentar ao mestrado, então é isso. Sim. Então é isso, muito obrigada por participarem do vídeo. Eu acho que vocês vão ajudar muito o pessoal que está assistindo, mostrando a experiência de cada um. Nós temos experiências distintas e isso pode te motivar a se aplicar para uma bolsa do Erasmus Mundus. Então por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!